Indomável Coração, livro de Marilyn Baxter, parte 5. Stephanie suspirou fundo e olhou o movimento ao redor. A noite estava linda, o luar se derramando sobre as mesinhas espalhadas pelo jardim. O perfume das flores impregnava o ar e o brilho das lanternas dependuradas nos galhos das árvores se confundia com a luz das estrelas. Sobre o gramado fora armada uma pista de dança, e a banda incansável tocava os últimos sucessos da música sertaneja para o prazer dos casais que se deixavam embalar pelo ritmo romântico. Quando Flint e ela haviam chegado, a festa já estava no auge. Mary fizera questão de apresentá-la aos convidados, mas fora Flint o centro das atenções, em particular das mulheres desacompanhadas. Como toda anfitriã que se preze, Mary insistira para que experimentassem os vários pratos preparados especialmente para a ocasião. Além de churrasco, haviam outras delícias à base de frutos do mar e comida mexicana também, como tacos e farritas. Stephanie comera um pouquinho de tudo e Flint um bocado. O trajeto até a fazenda fora tranquilo. Os dois tinham conversado a respeito do gado e dos planos para melhorar a fazenda. Na verdade, os últimos dias também haviam transcorrido de maneira calma. Ele a levara para passear pelos arredores algumas vezes, e depois não se incomodara em ser observado trabalhando no celeiro. Naquelas ocasiões nunca ficavam a sós, já que um rapaz chamado Smith tinha sido contratado para fazer pequenos serviços. No entanto, bastara chegarem à festa para o humor de Flint mudar da água para o vinho. Como ele não quisera vir, agora fazia questão de que todos percebessem como estava pouco à vontade. Chateada, Stephanie entrou na cozinha e parou onde estava. Já não enxergava a cozinha de Mary, mas um lugar completamente diferente, onde predominavam os tons amarelados na decoração. Seria a sua cozinha. Segundos depois, a visão sumiu por completo. Stephanie, querida, Mary falou aproximando-se. O que foi? Você está tão pálida que parece ter visto um fantasma. Talvez eu tenha. Vi um fantasma do meu passado. Sente-se um pouco e procure se acalmar. Suas palavras não estão fazendo sentido. Fazem sim, ela respondeu agitada, o rosto recuperando a coloração normal. Quando entrei aqui, tive a sensação de estar vendo a cozinha da minha casa. Pude enxergar cada detalhe com clareza. Nossa, querida, que notícia boa! Vamos contar para o Flint? Não, ainda não. Por quê? O que está esperando? Primeiro vou convidá-lo para dançar. Só depois de terminar a frase foi que Stephanie percebeu o que acabara de dizer. Imediatamente tentou se justificar. Ed me desafiou, sabe? Boa sorte! Melhor você tentar do que eu. Pelo amor de Deus, não vou mordê-lo. Tem certeza? Stephanie o abordara quando Flint estava para se servir de chá gelado. Embora julgasse sua atitude uma loucura, não conseguira resistir ao impulso de tentar tirá-lo do sério. Caipira, ela murmurou por entre os dentes. Já fui chamado de coisas piores. Não me surpreende. Ele a fitou por um longo instante antes de puxá-la pela mão até o centro da pista de dança, onde vários casais se moviam ao som da música lenta e sensual. Segundos depois, Stephanie estava aninhada entre os braços musculosos que a apertavam como se não fossem soltá-la jamais. Uma tensão insuportável a impedia de relaxar, o calor da pele bronzeada do cowboy a deixando em fogo. Stephanie aspirava aquele perfume másculo com avidez, desejando ter coragem de deslizar a ponta da língua pelo pescoço forte.
Ela inspirou fundo, estremecendo da cabeça aos pés, um sinal evidente de excitação. Num movimento repentino, Flint estreitou ainda mais o abraço, obrigando-a a sentir a rigidez da sua virilidade. Incapaz de raciocinar e dominada por sensações poderosas, ela começou a se mover sensualmente de encontro ao corpo atlético, acompanhando o ritmo da música. Ah, droga! O que você está fazendo comigo? Apesar da angústia contida naquelas palavras, Flint não tentou empurrá-la. Ao invés de se afastar, apertou-a com paixão, saboreando o prazer de sentir os corpos de ambos colados e trêmulos de desejo. Bastaria erguer a cabeça para seus lábios tocarem os dele. A tentação era quase insuportável, especialmente quando tinha certeza de que Flint não resistiria à atração que os jogava um de encontro ao outro. Porém, a lembrança de um momento semelhante, vivido à sombra das árvores, a fez recuperar o bom senso. Flint não era o tipo de homem com quem se podia brincar, provocando e depois impondo limites. Engolindo em seco, Stephanie se afastou a alguns centímetros, o rosto coberto por um rubor intenso. Pronta para ir embora? Ele indagou num tom de voz rouco e baixo, uma expressão indefinível no olhar. Sim. 5 minutos depois, saíam da festa. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Eles já estavam no meio do caminho para a fazenda quando o silêncio foi enfim quebrado. Nenhum dos dois tivera coragem de dizer qualquer coisa tão logo haviam deixado a casa dos Liscombe, ainda abalados demais pelo que acontecera na pista de dança. Está bem, Stephanie respondeu baixinho. Numa atitude inesperada, Flint parou a caminhonete no acostamento. Sendo uma estrada particular, o local estava escuro e deserto. O que você está fazendo? Os olhos azuis não escondiam a surpresa. O que eu pareço estar fazendo? Estacionando, na beira da estrada? Ele nada respondeu. Mas por quê? Para cuidar de um negócio inacabado. Eu não estou entendendo. Pois logo entenderá. Stephanie mal teve tempo de compreender o que se passava quando 2 mãos fortes a enlaçaram pela cintura enquanto lábios sensuais se aproximavam dos seus, murmurando palavras doces e carinhosas. Desde outro dia venho querendo fazer isto e hoje à noite... Não diga mais nada. Num impulso, ela o puxou pelos cabelos, louca de paixão. Só quero que você me beije. Ao perceber que ele ainda hesitava, Stephanie gemeu de pura frustração. O som rouco e primitivo o fez ignorar um resto de lucidez, envolvendo-o numa teia de sensações perigosas. Dominada pelos sentidos, ela entreabriu os lábios cedendo à língua imperiosa que buscava a sua com avidez. Sem que se desse por si, Stephanie pressionava os seios de encontro ao peito largo, os mamilos eretos roçando a pele de Flint como lanças pequeninas e pontiagudas. Embora tivesse consciência de que era uma loucura, queria ser possuída ali mesmo, naquele exato momento, ou o ardor entre as coxas se tornaria insuportável. E então, tão de repente como começara a beijá-la, Flint se afastou, a respiração ofegante traindo o desejo insatisfeito. Querido, não olhe para mim desse jeito. Ele pediu num tom desesperado. Eu não estou entendendo. Você... Stephanie parou no meio da frase, sentindo o chão se abrir sob seus pés. É claro que você sabe que é parar agora ou nunca. Estamos entrando num beco sem saída. Também não acho que você queira ser possuída no banco de uma caminhonete no meio de uma estrada deserta, nós dois agindo como animais no cio. As palavras secas a atingiram como uma punhalada.
Ela se afastou, tentando encontrar qualquer coisa para dizer, qualquer coisa que suavizasse um pouco a vergonha e a dor. Mas não havia necessidade. A tristeza dos seus olhos era significativa o suficiente. Acredite, você ainda vai me agradecer por não termos perdido a cabeça. Flint murmurou, virando-se para a frente totalmente arrasado pela tristeza daquele olhar. O silêncio dentro da caminhonete era tão espesso que podia ser cortado com uma faca. Do lado de fora, os sons da noite enchiam o ar. Grilos cantavam, corujas piavam, e um vento forte engolia a tudo com seu uivo insistente. Quanto mais o silêncio se prolongava, maior se tornava a tensão. Stephanie quase podia ouvir as batidas do próprio coração. Seus nervos estavam à flor da pele. O corpo ardia de desejo. Desejo por um homem que insistia em não se deixar guiar pelos sentimentos. Ela fechou os olhos e aspirou o perfume másculo como se sorvesse a essência da vida. Gostaria de poder tocá-lo outra vez, de beijar os lábios carnudos e sensuais. Contendo o impulso de abraçá-lo, Stephanie se obrigou a romper o silêncio. Era melhor conversar do que ceder às lágrimas. O que você queria me perguntar? Quero levá-la para um passeio no avião do Ed. Não, foi a resposta imediata. Você precisa voltar a voar tanto quanto eu. Além do mais, talvez seja uma maneira de adicionar à sua memória. Você se odeia por me desejar, não é? Se a mudança inesperada de assunto o surpreendeu, ele nada deixou transparecer. Apenas a frieza da voz traía a angústia interior. A resposta é sim, droga. Stephanie mordeu o lábio inferior, se esforçando para engolir as lágrimas. Outra vez, um pesado silêncio os envolveu, ameaçando sufocá-los. Está bem, você venceu. Vou acompanhá-lo no voo. E o que a fez mudar de ideia? Quanto mais cedo eu recuperar a memória, mais depressa vou embora daqui. E você mal pode esperar o momento de partir, não é? Somente porque é isso que você quer. Flint fitou-a com intensidade, como se fosse tomá-la nos braços naquele exato momento. Porém, em vez de tocá-la, praguejou alto e ligou o motor da caminhonete. Segundos depois, retornavam à estrada. Capítulo 12. O céu estava lindo, tão profundamente azul que a fazia pensar numa safira perfeita. Bastaria estender a mão para tocar a maciez infinita. O problema é que sentia-se amedrontada demais para tentar. Assim, permaneceu imóvel, presa à poltrona do pequeno avião pelo cinto de segurança enquanto seu coração ameaçava sair pela boca. A princípio estivera certa de que não seria capaz de colocar os pés dentro do aparelho, e não por causa do desastre. Afinal, de pouco se lembrava naquele dia terrível. Depois, decidira enfrentar o desafio a qualquer custo. Porém, quando chegara a hora, mal conseguia se mexer. As pernas se recusavam a sustentá-la. Você não está desistindo, está? Stephanie nada respondera, o rosto bonito tomando uma palidez intensa. A decisão é sua, não vou forçá-la a nada. Vamos em frente. Ela respondera com a voz sumida. Os dois já estavam voando há vários minutos quando Flint finalmente rompeu o silêncio. A decolagem não foi assim tão ruim, não é? Tem razão. Apesar do esforço para aparentar tranquilidade, Stephanie cerrou os maxilares com força, incapaz de controlar o tremor dos lábios. Você está nauseada? Acha que vai vomitar? Havia uma nota de preocupação em cada uma das palavras. Está tudo bem. Talvez seja melhor não olhar para baixo. É uma pena, pois as árvores e as flores silvestres formam uma paisagem impressionante. Tenho certeza de que sim.
Mas, para ser sincera, eu prefiro apreciá-las tendo os pés no chão. Está se lembrando de alguma coisa? Flint perguntou depois de alguns momentos. Não, nada. Pela primeira vez desde que entrara no avião, Stephanie fitou o homem ao seu lado, e só então percebeu as linhas de tensão ao redor da boca sensual. Como pudera ser tão insensível à angústia de Flint? Ele vivera o mesmo pesadelo, e talvez até de maneira mais dolorosa, porque não perdera a consciência durante a terrível provação. E você, tudo bem? Quando levantamos voo, me senti um pouco nervoso. Agora já estou melhor. Se ao menos acontecesse alguma coisa capaz de entreabrir a porta da minha memória, ela engoliu as lágrimas, lutando para não se entregar ao desespero crescente. É melhor parar de se punir ou jamais vai se lembrar do passado. Ao perceber que Stephanie estava à beira de perder o controle, Flint resolveu aterrissar. Não havia por que prolongar a experiência. Tem certeza de que está bem? Ele indagou, muito sério. Não, eu não tenho certeza de mais nada. Quando chegarmos em casa, acho melhor você se deitar um pouco e descansar. E quanto a Ed e Mary? Eles estão vindo na nossa direção. Tão logo tinham visto o avião pousar, o casal saíra ao encontro dos amigos. Ambos entenderão como você se sente. Vá para a caminhonete enquanto eu explico aos dois. Stephanie sorriu, cheia de gratidão. Flint a fitou longamente, os olhos dizendo o que não tinha coragem de falar em voz alta. Sua mente parecia um enorme vazio, onde perguntas vagavam sem resposta, e centenas de pensamentos se debatiam numa escuridão total. Estaria sonhando de novo? Stephanie gemeu e atirou as cobertas no chão, rolando na cama de um lado para o outro. O que estava acontecendo com ela? Só podia estar sonhando. Sonhando com um acidente, com Flint, com o passeio no avião. De repente, ela se sentou na cama, segurando o lençol de encontro aos seios nus, o coração batendo desordenado no peito. Ah, meu Deus! Se terminamos por hoje, acho que já vou embora. Smith William ajeitou o chapéu na cabeça, feliz por ter conseguido o trabalho, nem que fosse por meio período. Ok, por enquanto é só. Você vai querer que eu volte na semana que vem para ajudá-lo com o gado? Sim, Flint respondeu, passando a mão pelos cabelos. Mas não posso dizer com certeza. Ed está insistindo para começarmos a reforma no celeiro. Bem, se precisar de mim, basta telefonar. Cuide-se, ok? É o que pretendo fazer. Sozinho, Flint limpou o suor da testa e apanhou as ferramentas. A porteira principal de um dos currais estava quebrada e precisava de um conserto urgente antes que alguns animais fugissem. É claro que poderia ter deixado Smith fazer o serviço. Porém, ele sentia uma verdadeira necessidade de se cansar fisicamente, de esgotar todas as energias. O trabalho manual costumava ser ótima terapia mental. Stephanie, sempre Stephanie. Aquela mulher esguia de cabelos negros como a noite invadira sua vida e virara seu mundo de ponta cabeça. Desde que a conhecera, perdera a capacidade de raciocinar e só conseguia pensar no quanto a desejava. Porém, por mais que lhe custasse, não pretendia ceder aos impulsos. Já cometera um erro sério ao tocá-la 2 vezes, e voltar a fazê-lo seria um convite à autodestruição. Iria resistir àquele desafio. No entanto, apesar das boas intenções, não estava sendo nada fácil, especialmente hoje de manhã quando a levara para voar. Ao vê-la trêmula de pavor, o rosto transfigurado de angústia, só quisera tomá-la nos braços e apagar o vestígio das lágrimas com beijos. E quando chegaram em casa, tivera vontade de levá-la para a cama.
Irritado com o rumo dos pensamentos, Flint voltou a atenção para o trabalho com vigor dobrado. Ao separar um monte de madeira apodrecida, sentiu uma pontada de dor. Droga! Praguejou alto, retirando uma farpa de um dos dedos com os dentes. Quando o pequeno ferimento parou de sangrar, ele pegou o martelo e atacou a madeira com fúria, como se quisesse descontar as frustrações. Há quanto tempo não nos vemos, companheiro? O som inesperado da voz o fez voltar-se ao mesmo instante, os sentidos imediatamente alertas. Então é você, seu filho da mãe? Será que até hoje não aprendeu como é perigoso espreitar as pessoas dessa maneira? Alguém poderia lhe estourar os miolos. Era Lee Holt, velho amigo e ex-parceiro na polícia, que sorriu de orelha a orelha, parecendo divertir-se com a situação. Sem uma arma seria impossível. Flint sorriu também e apertou a mão do recém-chegado. O homem alto, de cabelos louros e óculos de grau, mais parecia um professor de literatura do que agente especial. Entretanto, as aparências costumam enganar. Aquele tipo intelectual era um dos agentes mais duros e competentes de todo o departamento, além de ser a única pessoa no mundo nas mãos de quem Flint confiaria a própria vida. Os dois haviam enfrentado toda a sorte de perigos juntos e as frequentes visitas ao inferno gerado pela violência fizera nascer uma amizade sólida entre ambos. O que te traz nesse fim de mundo? Lee ajeitou os óculos sobre o nariz antes de responder. Acho que queria ver por mim mesmo se você estava inteiro depois do acidente. Como pode ver, continuo inteirinho. De qualquer modo, eu já não tinha lhe avisado que iria aparecer por aqui qualquer dia desses? Sim, só que eu não acreditei. Minha avó mora em Lufkin, lembra-se? É mesmo. Flint tirou o chapéu e limpou o suor da testa. Quer tomar um chá gelado ou uma coca? Como você sabe, não costumo mais ter cerveja em casa. Aí está uma boa notícia. Lee meteu as mãos nos bolsos, os olhos atentos, fixos no amigo. Sentindo-se observado, Flint resolveu mudar de assunto. Você está de férias? Mais ou menos. Isso quer dizer exatamente o quê? Vamos passear por aí. Assim você poderá me mostrar a propriedade. Escute, Lee, se veio aqui com a intenção de... Ei, anime-se, homem, vamos conversar. Os dois tinham andado apenas alguns metros quando Lee parou. Tem certeza de que você está bem? Quer dizer, o acidente não deixou consequências indesejáveis? Por que essa pergunta? Talvez porque o seu humor esteja insuportável. Parece um porco-espinho pronto para tirar farpas para todos os lados. Você sempre soube escolher palavras delicadas, Holt. Ah, eu me esforço. Lee respondeu à vontade. Então o sorriso brincalhão foi substituído por uma expressão séria, quase preocupada. A maneira feroz como você estava atacando a madeira me fez pensar no modo como costumávamos tratar os traficantes. Nem me fale disso. Ei, parceiro, eu tenho a impressão de que a ferida na sua alma ainda não cicatrizou. Se não tomar uma atitude rápida a respeito, vai acabar morrendo de envenenamento do sangue. E, na sua opinião, o remédio certo para o meu mal é voltar à polícia e me meter no mesmo buraco de antes? Sim, para ser sincero, é assim mesmo que eu penso. Devo lhe dizer que a vida de fazendeiro não melhorou nem um pouco a sua disposição, e muito menos o seu humor. Eu estava ótimo até alguns dias atrás. E o que aconteceu então? Tem alguém na minha casa. Lee não foi capaz de disfarçar o espanto. Você tem um convidado? O agente riu alto, como se tivesse acabado de ouvir a piada mais divertida do mundo. Não, não posso acreditar. Ah, cale a boca, por favor. Já sei, só pode ser uma mulher. Isso mesmo. Tem gente que gosta de procurar sarna para se coçar.
Desde quando você passou a apreciar piadinhas, Lee? Muita coisa mudou desde que você saiu da polícia. Lee respondeu sério. Se não se importar, eu prefiro não saber. Ok. Flint não se deixou iludir pela aparente facilidade com que dobrara o amigo e sabia que não iria escapar do anzol tão rapidamente assim. Lee viera procurá-lo com um objetivo em mente e estava apenas esperando o momento certo de abrir o jogo. Como foi que você resolveu trazer uma hóspede para casa? Flint deu um resumo dos últimos acontecimentos traumáticos, tendo o cuidado de deixar os aspectos pessoais de fora. É uma história e tanto, hein, companheiro? Caso ainda não saiba, fiquei muito feliz de que você tenha escapado em perfeita segurança. É reconfortante saber. Ele respondeu com uma pontada de sarcasmo. É por isso que nós trabalhamos bem juntos, ok? Porque entendemos o humor um do outro. Trabalhávamos. Passado. É melhor usar o tempo verbal correto. Lee deu de ombros, nem um pouco impressionado com a veemência do ex-parceiro. Me conte sobre a sua convidada. Não há o que contar, eu já disse tudo. Ah, não é verdade. Flint ficou em silêncio, o olhar fixo num ponto distante. Pensei que você tivesse ficado livre das amarras para sempre, meu amigo. Se está se referindo à esposa e filhos, pode ficar tranquilo. O casamento não faz parte dos meus planos. Nada me fará cometer o mesmo erro outra vez. Então volte ao trabalho, o seu lugar continua vago. De jeito nenhum. Você ainda não pediu demissão, Flint. Está apenas de licença médica. Somente porque ainda não tive tempo de legalizar essa situação. Lee se encostou no tronco de uma árvore, com uma expressão exasperada no rosto. Droga, homem, não acredito que vai fazer isso. O departamento precisa de você. Eu preciso de você. Já tive 3 parceiros desde que você se afastou, e posso jurar que cada um deles tinha cérebro de galinha. Parece divertido. Estou falando sério, parceiro. Eu também. Flint inspirou fundo, inalando o ar quente e puro como se absorvesse a própria vida. Eu gosto daqui. Essa terra vai curar a minha alma. Você não pode estar disposto a levar essa história de cowboy adiante. Pois estou. Então, pelo menos me diga que vai pensar em tudo o que eu falei. Vou pensar no assunto, mas apenas em atenção à nossa amizade. É só isso que eu lhe peço. Lee deu um tapinha nas costas do companheiro. Vamos, agora venha me mostrar a fazenda, essa 8ª maravilha do mundo. Quanto tempo você está planejando ficar na cidade? Flint indagou, debruçando-se na janela do carro. Lee tinha acabado de ligar o motor. Mais 1 ou 2 dias. Sua avó deve estar feliz com a visita do neto favorito. É, e ela demonstra alegria me fazendo comer bolos e tortas o dia inteiro. Dá para notar. Flint riu e apontou para a barriga saliente do ex-parceiro. Você pretende dar um pulo aqui na fazenda outra vez? Tá brincando? Eu não perderia a chance de conhecer sua hóspede por nada. E quem disse que vai conhecê-la? Por acaso eu já lhe disse que você é um osso duro de roer, Carson? Ouvi essa mesma ladainha durante todos os dias em que trabalhamos juntos. Bem, quero deixar claro que não mudei de opinião. Vamos. Flint falou rindo com um estardalhaço. Vá embora daqui antes que eu lhe dê motivos para choramingar. Ele ficou imóvel, observando o carro de Lee desaparecer numa nuvem de pó, o ar seco apertando seus pulmões como garras. Flint? A voz de Stephanie o fez virar-se imediatamente. Por um louco instante, a visão de tanta beleza quase o fez perder a fala. Os cabelos negros caíam sobre a camiseta branca como uma cascata de seda e o rosto delicado tinha a perfeição das deusas.
Aturdido pela intensidade do desejo, ele se obrigou a aparentar uma calma que estava longe de sentir. Alguma coisa errada? Você está tão pálida como se estivesse acabado de ver um fantasma? Não, na verdade acho que todos os fantasmas estão em paz agora, finalmente. Pode me explicar melhor? Silêncio. Stephanie, o que aconteceu? Recuperei minha memória. Ela respondeu com um sorriso tímido e hesitante. Capítulo 13. As palavras ditas em voz suave cortaram sua alma em 1000 pedaços. Ainda assim, ele manteve o rosto impassível. Então você já sabe quem é. Mal posso acreditar, mas aconteceu tudo exatamente como Abby disse que iria acontecer. Os olhos de Stephanie brilharam de excitação, como se ela ainda não conseguisse acreditar na mudança repentina no curso dos acontecimentos. Por que não vamos nos sentar na varanda um pouco? Flint sugeriu, procurando aparentar naturalidade. Na verdade, devia estar se sentindo aliviado pelo fato de Stephanie estar fechando um capítulo negro da sua própria vida. Só que... Quando foi que as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar? Agora há pouco. Fui descansar e quando acordei me lembrava de tudo. De tudo? Tudo mesmo? Sim, até da nossa conversa pouco amigável a bordo do avião. Um silêncio pesado os envolveu, o calor abafado se tornando insuportável. Não pense que eu esteja chateada com você. Ela se apressou a explicar, especialmente depois do que fez por mim. Ora, esqueça isso. Não tenho intenção nenhuma de esquecer a sua paciência e sua boa vontade em relação a mim. E agora? Vou tentar entrar em contato com a minha família, é claro. Sua família? Minha mãe, se ela já tiver voltado da Europa. Então isso explica porque ninguém está à sua procura. Minha mãe nem sabia que eu pretendia ir ao Arkansas. E quanto ao seu pai? Ele já morreu, eu sou filha única. Stephanie inspirou fundo, tentando recuperar a calma. Mas preciso avisar Cat, minha grande amiga e gerente da loja. Imagino que ela também não sabia que você planejava viajar. Não, ela sabia apenas que eu iria visitar várias cidades, porém não cheguei a mencionar Little Rock. Se ao menos você me tivesse dito o nome da sua loja, muito dessa confusão poderia ter sido evitada. O nome da loja é Collections by Stephanie. E quanto ao homem do aeroporto, quem era ele? David. Continue. Na verdade, ele é meu ex-noivo. E agora, o que ele é seu? Flint perguntou tenso, chocado pela força das emoções que o atordoavam. Sem um segundo de hesitação, Stephanie explicou detalhadamente o caso relacionado à compra das joias. Aquele idiota merece levar uma lição. Eu acho que não. David é inofensivo, apenas não gosta de ser contrariado. Me faz lembrar alguém que conheço. Por acaso está se referindo à pessoa que veio visitá-lo agora há pouco? Sim. Ele é seu amigo? Amigo e ex-parceiro. Aposto que está tentando convencê-lo a voltar para o antigo trabalho, não é? Como é que você sabe? Ela deu de ombros. Eu não sabia, apenas desconfiei. E então, o que está planejando fazer? Não sei, mas não quero falar a meu respeito. A propósito, você já se decidiu quando vai embora daqui? Para ser sincera, gostaria de ficar um pouco mais. Stephanie sorriu hesitante. Se não for incomodá-lo, é claro. Um pesado silêncio caiu sobre os dois. Flint não sabia o que dizer, atormentado pela violência das próprias emoções. Apesar de nunca ter tido dúvidas de que eventualmente ela recuperaria a memória, não se sentia preparado para enfrentar a situação. E muito menos se sentia preparado para lidar com o desenrolar dos acontecimentos. Sempre pensara que, uma vez curada da amnésia, Stephanie se apressaria em partir, deixando sua vida para sempre. Só que agora ela decidira ficar.
De repente, tudo se tornara ainda mais complicado. Stephanie tinha que ir embora, não havia alternativa. Considerar qualquer outra saída seria pura insanidade. A cada dia que passava, a desejava com um ardor mais e mais desesperado. Só conseguia pensar em tocá-la, em experimentar o gosto da pele cheirosa, em sugar os mamilos eretos e deslizar a língua pelo ventre macio. Entretanto, por trás dessas emoções intensas, existia uma sensação terrível de náuseas, como se o mundo estivesse prestes a desabar. A ideia de vê-la partir era insuportável, pelo mesmo que sua simples presença atiçasse sentimentos que ele não tinha coragem de encarar. Flint? Você acha que é sensato? A expressão atormentada do rosto viril deixava clara a angústia que lhe ia na alma. Provavelmente não, mas prometo que não vou incomodá-lo. O problema não é este, você sabe disso. Quero ficar apenas por mais alguns dias, é tudo o que lhe peço. Mas por quê? Eu estava planejando visitar uma amiga em Austin para colocar um pouco de distância entre mim e David quando aconteceu o acidente. Então, na sua opinião, minha fazenda é um lugar tão bom quanto qualquer outro para se esconder? Por um louco instante, ele achara que Stephanie queria ficar porque se importava. Não passava mesmo de um tolo, pensou irritado. Um homem ainda capaz de alimentar loucas esperanças. É algo mais ou menos assim. Flint fitou-a por alguns minutos e passou a mão pelos cabelos castanhos num gesto nervoso. Por favor, me deixe ficar. Ele nada respondeu e continuou a fitá-la, o coração batendo desordenado no peito. Eu poderia ajudá-lo a restaurar o celeiro. Ela implorou, a voz baixa, carregada de expectativas. Acho que você poderia ajudar mesmo. Flint sorriu, os olhos verdes faiscando de paixão. Obrigada por tudo, Mary. Não me agradeça, querida, me diverti bastante. É reconfortante saber que alguém consegue fazer mais compras do que eu numa única tarde. Mary tinha acabado de ajudá-la a levar as várias sacolas e embrulhos para dentro de casa, e agora estava de volta ao carro, pronta para ir embora. Stephanie riu um pouco tímida. Eu extrapolei, não é? De jeito nenhum. Se você tem o dinheiro, por que não gastá-lo? De repente, a velha senhora ficou muito séria. A propósito, bem-vinda ao mundo real, minha querida. Obrigada, amiga. Os olhos de Stephanie estavam cheios de lágrimas. Acredite em mim, é bom estar de volta. 2 dias tinham se passado desde que ela recuperara a memória e até então as coisas estavam correndo com uma certa tranquilidade. E claro que essa calma aparente se devia ao fato de pouco ver Flint. Ambos andavam muito ocupados. Ele às voltas com o gado e outros trabalhos relacionados à fazenda, e ela retomando as rédeas da própria vida. Stephanie ligara para Cat tão logo se vira livre do telefonema difícil para a mãe. Flora exigira, quase aos gritos, que a filha abandonasse aquele fim de mundo imediatamente e voltasse para Houston no primeiro avião. Já a conversa com a amiga havia sido um pouco mais agradável. Para seu alívio, ficara sabendo que os negócios continuavam indo de vento em popa e a clientela aumentando a cada dia. Cat só perdera o controle quando Stephanie lhe contara sobre o acidente e a fase escura que se vira obrigada a enfrentar. Depois de ter cumprido o dever, entrar em contato com a mãe e com a gerente da loja, ela resolvera ir ao banco sacar algum dinheiro. Também passara na casa dos Liscombe e fora então que Mary tivera a ótima ideia de saírem juntas para fazer compras. Quanto tempo você está planejando ficar por aqui? Mary perguntou ligando o motor do carro. Ainda não sei ao certo. Apenas mais alguns dias. Preciso retomar meu trabalho, minhas responsabilidades profissionais. Vamos sentir saudades suas.
Eu também vou sentir muita falta de todos. Bem, não há por que ficar tristes desde já, não é? Você ainda não foi embora, querida. Tem razão. Stephanie apertou a mão da amiga com carinho. Mais uma vez, obrigada. Falo com você depois, tá bom? Mande lembranças ao Ed. No instante em que ela entrou em casa e viu um monte de embrulhos empilhados sobre o sofá da sala, sentiu-se tomada por uma animação crescente. Mal podia esperar até Flint chegar para lhe mostrar o que havia comprado. Ai, Deus, já eram quase 5 horas e se pretendia preparar um rosbife para o jantar, era melhor se apressar e pôr mãos à obra. Mas em vez de se meter na cozinha, Stephanie sentou-se numa poltrona e começou a abrir os embrulhos, espalhando o conteúdo sobre o tapete. Você soube escolher, hein? Ela falou em voz alta, com um sorriso radiante iluminando o rosto bonito. Sim, senhora, você soube escolher muito bem. Cheia de prazer, admirou os 2 jogos de lençóis, colchas, toalhas, copos e quadros que comprara para a casa. Porém, o que mais lhe agradava eram as camisas que escolhera para Flint. O fato de ter gasto tanto dinheiro não lhe causava o menor sentimento de culpa. Era o mínimo que podia fazer para demonstrar gratidão ao homem que ajudara a preservar não apenas sua sanidade mental, mas também a própria vida. É claro que presentes jamais estariam à altura de tudo o que recebera de Flint, porém era algo que desejara fazer. Além do mais, quando fosse embora, queria deixar para trás alguma recordação sua. De repente, toda a alegria desapareceu e o sol lá fora perdeu o brilho. Bastava pensar em partir para ser dominada por uma tristeza profunda. Contudo, se tivesse um pingo de bom senso, teria abandonado aquela casa 2 dias atrás. Até que fora sincera ao dizer que pretendia ficar na fazenda para manter distância de David por mais algum tempo. Porém, a verdade era que não suportava a ideia de deixar Flint. Infelizmente, os 2 eram tão diferentes quanto a água do vinho. Mas mesmo se fossem parecidos, não tinham qualquer futuro juntos. Flint Carson não alimentava a mínima intenção de manter um relacionamento duradouro com mulher alguma, e muito menos com ela. Embora tentasse se convencer de que não queria aquele homem como companheiro nem pintado, já não podia negar. Estava total e completamente apaixonada. Obrigando-se a deixar os pensamentos inquietantes de lado, Stephanie correu para o quarto e trocou de roupa. O macacão branco que acabara de comprar com certeza a deixava bonita. Satisfeita com a própria aparência, foi depressa para a cozinha. Havia planejado fazer rosbife, batatas assadas e salada mista para o jantar, e só esperava que Flint não se atrasasse demais. Foi com alívio que ouviu o barulho da velha caminhonete estacionando junto ao jardim. Calma, fique calma, ela murmurou para si mesma, saindo em disparada para a sala de estar, onde as compras continuavam espalhadas sobre o sofá. Stephanie? Estou aqui. Só de ouvir o som da voz baixa e profunda, sentia o coração disparar no peito. Continua. E é aí que tudo começa a mudar, hein, gente? Mas isso é assunto para a próxima parte. Até lá!